Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje, vamos contar a história da maldição que existe até hoje por trás do carro que matou o ator James Dean na década de 50. Uma das histórias mais famosas que envolvem carros e celebridades é o caso do Porsche 550 Spyder, amaldiçoado de James Dean, astro de Juventude Transviada de 1955. Foi o filme que transformou o ator em um ícone cultural de seu tempo, em um modelo de rebeldia e transgressão para gerações que vieram. Acontece que Dean não viveu para ver seu legado. Ele morreu aos 24 anos, no dia 30 de setembro de 1955, ao volante de seu pequeno roadster alemão, apelidado como Little Bastard, ou Pequeno Bastardo. Sendo assim, é uma coincidência intrigante que foi divulgada, aquela que pode ser uma pista essencial para que seja desvendado um mistério que já dura anos. Onde está o carro ou o que restou dele? O sumiço do carro certamente tem a ver com a maldição que há nele. Mesmo se você fizer o tipo cético, é difícil não se impressionar com a sequência de acontecimentos na história do carro, que começou com sua compra pelo ator em 1955. Na época, fazia apenas 4 anos que James Dean havia abandonado a universidade para tornar-se ator em 1951. Começando com um comercial da Pepsi, Dean logo conseguiu papéis em diversas séries de TV do canal CBS. For the Pepsi bounce. Now go get Pepsi for the Pepsi bounce. More bounce to the ounce, more bounce to the ounce. Go get Pepsi for the Pepsi bounce. Then why take less when Pepsi's best? More bounce to the ounce with Pepsi. Ooh, my Pepsi. Popularity? That's what Pepsi's got most of. Pepsi gives more fun, more bounce to the ounce, and more for your money, too. Wherever the crowd gathers, you're sure to find Pepsi. So why take less when Pepsi's best? Buy Pepsi by the carton. Sua aparência e seu talento para representar personagens desajustados lhe renderam logo um papel principal em Hollywood. Ele foi o protagonista de Vidas Amargas, de 1955, em um trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Pouco depois, ele foi escalado para interpretar o rebelde sem causa, Dean Stark, em Juventude Transviada. Esse foi o papel que revelou James Dean ao mundo e promoveu uma bela melhora em sua vida financeira. De repente, o rapaz que vigiava carro nos estacionamentos dos estúdios de Hollywood, quando não estava atuando ou trabalhando como dublê, era uma das grandes promessas da história cinematográfica. A frase "Live Fast, Die Young", ou seja, viver rápido, morrer jovem, pode ser um dos maiores clichês que existem, mas no caso de James Dean, ela é verdadeira. Em 1954, ele comprou um MG TD, clássico roadster britânico, feito para acelerar em estradas sinuosas com vento nos cabelos. Em pouco tempo, ele começou a se interessar pelo automobilismo. Quando se deu conta, já estava participando de corridas com o carro. Com o sucesso do cinema, no início de 1955, Dean trocou seu MG por um Porsche 356 Speedster, o modelo mais esportivo
com um para-brisa mais baixo e removível. Além de curtir o carro na estrada, obviamente ele também usava o carro em corridas. Mas James Dean não ficou muito tempo com o 356. Durante as gravações de Juventude Transviada, logo ele deu lugar a um 550 Spider. Começava ali a história do pequeno bastardo. James Dean comprou o 550 Spider Roadster esportivo baseado no 356, porém mais baixo e mais potente, em 21 de setembro de 1955. Imediatamente, ele o levou para o estúdio de George Barris, famoso customizador e construtor de veículos para o cinema e TV. Barris, que ficou famoso por criar o Batmóvel dos anos 60, foi encarregado de deixar o Porsche com a cara de James Dean. Ele forrou os bancos com tecido xadrez, pintou 2 faixas vermelhas sobre os paralamas traseiros e desenhou o número 130 no capô, nas portas e na tampa do motor. O apelido Little Bastard foi dado por Bill Hickman, amigo de James Dean, que também era dublê de piloto e ajudava o ator com suas técnicas de pilotagem, além de dirigir às vezes a perua Ford que levava o 550 Spider para os circuitos de corrida da Califórnia. Assim sendo, James Dean pediu para que seu quase xará, Dean Jeffries, famoso customizador especializado em pin-ups e pinstrips, que trabalhava na mesma rua que George Barris, pintasse o apelido na lataria do carro. Live Fast, Die Young. Na prática, James Dean não ficou mais de 10 dias com o carro. E foi nesse meio tempo que ele supostamente foi atingido pela maldição. Em 23 de setembro de 1955, 2 dias depois de comprar o Porsche 550, Dean levou o carro para que seu amigo Alec Guinness desse uma olhada. É aqui que as coisas começam a ficar esquisitas. Guinness, que 22 anos mais tarde ficaria famoso por interpretar Obi-Wan Kenobi no primeiro Star Wars de 1977, teria dito que o carro tinha uma aparência sinistra e que, caso entrasse no carro, James Dean seria encontrado morto dentro dele na semana seguinte. É impossível não ficar impressionado com a coincidência. James Dean já tinha uma corrida marcada em Salinas, na Califórnia, para os dias 1 e 2 de outubro de 1955. No dia 30 de setembro, a caminho do evento, o ator bateu de frente com um Ford Tudor 1950 preto. Ele já havia sido parado pela polícia naquele dia por estar dirigindo rápido demais. E relatos da época dizem que no momento do acidente, o Porsche estava a cerca de 135 km por hora. E tem mais. Consta que a ideia original de Dean era levar o carro para Salinas em um trailer. Foi seu mecânico, Rolf Witterich, quem sugeriu que Dean levasse o carro rodando para amaciá-lo. Rolf estava no carro e ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. James Dean morreu imediatamente, com diversos ferimentos fatais. A trajetória do carro depois do acidente reforça a ideia de uma maldição. Enquanto o dinheiro do seguro foi para a família de Dean, George Barris comprou os restos do carro pouco depois do acidente. Quando a carcaça chegou em sua oficina, o carro escorregou do trailer e quebrou uma perna de um de seus mecânicos. O motor e o câmbio do carro foram instalados em um Lotus Mark IX, protótipo de competição que pertencia a um homem chamado Dr. William F. Eschrich, que capotou o Lotus durante uma corrida. Pouco depois, ele vendeu o conjunto mecânico a outro homem, identificado apenas como Dr. McHenry, que o instalou em seu carro de corrida de modelo desconhecido. Na primeira prova, Dr. McHenry saiu da pista e bateu em uma árvore, morrendo no local. Ambas as histórias foram contadas pelo próprio George Barris, mas há quem diga que ele inventou tudo apenas para aproveitar-se da fama do carro. Os caminhos que o carro seguiu desde então são obscuros.
Em 1959, já sob custódia de outra pessoa, o Porsche 550 de James Dean pegou fogo de maneira inexplicável na garagem onde estava guardado na cidade de Fresno, Califórnia. Testemunhas disseram que o fogo teve início no Porsche e que não afetou nada além do carro. Nem uma mancha sequer apareceu nos outros automóveis que estavam no recinto. A exposição serviria para mostrar a importância dos equipamentos de segurança nos automóveis. Preocupação crescente que o próprio acidente de James Dean ajudou a evidenciar. E foi durante o transporte entre a Califórnia e a Flórida, em 1960, que o carro desapareceu e jamais foi visto novamente. Uma explicação para o sumiço envolve a própria California Highway Patrol, ou CHP, Polícia Rodoviária da Califórnia. Dizem que, no meio de uma viagem, o caminhão que transportava o Porsche perdeu o controle. Quando o motorista desceu para ver se estava tudo em ordem, o carro se desprendeu da plataforma e caiu em cima dele, matando-o esmagado. Cansada dos incidentes, a CHP teria se encarregado de desaparecer com o carro de James Dean. Ao longo das décadas, não faltaram histórias que dariam pistas a respeito do paradeiro do carro, mas até agora, nenhuma delas se mostrou correta. No entanto, uma notícia publicada pelo site ABC7 Chicago pode dar esperança a quem procura seus restos, possivelmente para destruí-los de uma vez. O site diz que o Museu Automotivo da cidade de Volo, em Illinois, recebeu de uma fonte confiável uma dica sobre o paradeiro do carro. O homem que não se identifica afirma ter visto seu pai e outros homens esconderem os restos do Porsche atrás de uma parede falsa em um prédio na cidade de Whatcom County, estado de Washington, a cerca de 1 hora de Vancouver, no Canadá. O diretor do museu, Brian Grams, diz que o homem ainda forneceu detalhes que suportam sua afirmação, além de ter passado por um teste com um polígrafo, o famoso detector de mentiras que aparece nos filmes policiais. Se isto for verdade, será o fim de um dos maiores mistérios do mundo do cinema. E dependendo dos mais supersticiosos, o fim de uma maldição que já dura exatos 68 anos. A caixa de transmissão do Little Bastard, como é conhecidamente chamado Porsche 550 Spider, no qual o ator James Dean perdeu a vida, foi arrematada em um leilão recentemente nos Estados Unidos por uma quantia de $382 mil, aproximadamente 1,9 milhões de reais. A peça irá para um museu em Las Vegas, onde o novo proprietário quer contar a história por trás do Little Bastard. Ele é o ator Zach Bagans, que possui o empreendimento de Haunted Museum of Zach Bagans, um museu amaldiçoado de Zach Bagans, onde conta a história de peças únicas de ocultismo. Em 2009, foi ao ar o 5º episódio da 5ª temporada da série de suspense e terror Supernatural. O episódio se refere ao mistério do Little Bastard. Os irmãos Winchester começam a investigar a morte de um homem que estaria dentro do mortal Porsche 550, que teria reaparecido. Vale a pena conferir, o episódio é muito bom. Esse foi o mistério do amaldiçoado carro de James Dean. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e ainda se passa nos Estados Unidos. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, cadastrem-se e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais!